são fundamentais na vida de vocês em família, são fundamentais na vida de vocês, na vida escolar de vocês, e vão ser ainda mais fundamentais na carreira, na vida profissional. Tá? Esses 3 conceitos são os de liderança, tá? Superação e lealdade. Achei um carinho imenso, porque quando ele trabalhava na revista VIP, isso mesmo, né? A revista VIP era a época que a minha filha namorava com o filho dele, que chama Paulo, que não é Campreg, é o Paulo Gandra. É da família do Ives Gandra e do João Carlos Martins, ele é primo. Então você vê a cultura dessa família, porque sempre eu sonhei também casar com uma pessoa íntegra, como era meu marido, Naim quer dizer bom. E amar, você tira o H e põe o amado. Então ele amava muito, não só aqui o colégio, as pessoas, né, Guarulhos. E eu fico feliz porque o Paulo vivia a arte. E é o que eu falo, né? Arte, esporte, é um momento que a gente vive com alegria, com felicidade, né? E é eterno isso. E se você me permite, vou ver se eu consigo ler um trecho do livro, pode ser? Então, mas antes de mais nada, antes que eu esqueça, eu acredito que aqui a gente está no encontro, né? Porque se vocês forem procurar, ele fez uma entrevista, a Fátima Bernardes entrevistou, e acho que vocês viram, né? E aqui eu falo, eu estou no encontro com José Rui Gandra e com todos vocês aqui maravilhosos, e num reencontro com Naim Amadi, que com certeza os dois estão no céu, e aqui nesse momento sublime, nesse pedacinho do céu, porque eu falo mesmo de coração que o Paulo era como se fosse meu filho. Hoje eu tenho 2 genros, um chama Paulo também, e outro que é o Guto, né, que também é ligado à arte. E até tinha uma certa amizade, os mesmos amigos, continuam os mesmos amigos. Então, mas eu tenho que falar que eu chorei muito, e eu sinto mesmo que o filho dele, e a homenagem foi feita para a família, mas com certeza mais para o filho, né? Porque é uma perda que quem conheceu o Paulo, ele encantava todo mundo. Me encantou, não só a mim, mas a minha família. E ele, para quem não sabe, foi uma dos primeiros trabalhos, ou primeiro até. Eu acho que foi o primeiro trabalho dele. Ele... O vídeo institucional aqui do colégio. Então, e ele fez o institucional do colégio, quando tinha o antigo nome, que eu não posso falar, né? Porque agora Naim Amadi, com vocês sempre, Naim Amadi no coração, na alma. Então é uma família que eu falo, para mim, muito ilustre, muito dedicada à família, tanto da Geni, um abraço, Geni, para o Pedro, e para o Paulo. O Paulo Gandra, um abraço bem gostoso onde ele estiver, junto do Naim, considerava ele como filho, quase casou com a minha filha. Agora hoje eu brinco até, e eu vi a sua norinha falando, que gostaria que ele se conhecesse mais. De repente, vai ter um namoro, né? A gente pode falar muito, né? O Rodrigo com a Amora. A Amora, se tirar o A, fica amor. Então, a gente inspira, respira amor, poesia, arte, alegria e felicidade. Não é à toa que os meus gêmeos são artistas também, né? Mas aí eu vou olhar para o Brasil do livro. Aí eu quero perguntar para a Regina por que esse carinho, esse apelido da Lenita, por favor, de Mel. Eu costumava, ela falou, não sei se prestaram atenção no finzinho, eu tenho verdadeira paixão pela Delita. Foi a primeira mulher do meu filho, foi a primeira namorada que eu olhei, me apaixonei e falei, queria ser moço novamente para eu namorar, né? Você olha e fala, puxa vida.
Com todo respeito. Mas o nome, o apelido que eu dei para ela, acho que era uma figura tão doce, Adelita, que eu a chamava de meu favo de mel. Então, vocês também são meus favos. Agora eu quero falar mais um pouco do Paulo. O Paulo era um pedacinho do céu. Porque quem conheceu, ele tinha um olho, acho que era azul turquesa, não era nem azul, era turquesa, era a coisa mais linda que pode existir. E eu considerado meu filho de coração, de alma, e eu também gostaria que tivesse a idade, né, da Adelita na época. Ainda bem que eu conheci o Naim, né? Aí eu queria o Paulo, do meu namorado. Bom, então eu falei. Filhos crescem. Eis uma bela razão para que desfrutemos sua pureza e poesia enquanto ainda são pequeninos. O tempo inteiro os filhos crescem. Pedro, semanas atrás, deu um salto na vida. Do banco de trás para o dianteiro do carro. Ficou tão até emocionado. Sentou-se, afivelou o cinto, arregalou os olhos. E partimos cúmplices naquele pequeno acontecimento dominical e no compromisso de não revelar a mãe. Pronto, pensei, cresceu mais um pouco. E Paulo, então, outro dia percebi, conversando ao celular com um contador. Tão cedo não imaginava isso possível. Aos 22 anos, vai criando juízo, dirige vídeos, abriu sua própria empresa, ainda ralando um bocado e também mais apaixonado do que nunca por Adelita, o seu favo de mel. A vida é um emaranhado de encruzilhadas, estou numa delas. Paulo e Pedro crescem. O primeiro parece ter encontrado as coordenadas básicas para seu percurso pela vida. Pedro tem os olhinhos ainda banhados pela espuma da infância, mas já emite esporádicos sinais de autonomia. Gostaria que isso fosse facilmente adiável, mas o tempo inteiro os filhos crescem. A infância e a adolescência tem uma certa luz que jamais regressará aos nossos olhos. O doce pássaro da juventude nunca regressa de seu voo, de seus voos. Pedro, meu caçula, ainda exibe essas fagulhas mágicas. Elas me comovem. Há momentos em que tudo parece caber em suas pupilas castanhas. Toda a sabedoria, pureza, emoção, tristezas e alegrias do mundo. Não obstante, é só um olhar de menino. Tem uma teoria pessoal a esse respeito. Acho que as crianças, como sonhavam os filósofos da antiguidade, vivem com naturalidade, apenas no presente. Elas têm total desapego pelo que já se foi e absoluta indiferença pelo que virá. Gradativamente, porém, nosso eixo nacional nos move em direção ao futuro. Adolescentes chegam ao cúmulo de desejar que o tempo voe. É o caso aqui, né, dos adolescentes. De todo modo, a partir de certo instante, tornamos-nos todos escravos involuntários do futuro. Moro lá a realização dos nossos sonhos, as metas e as recompensas. Para lá convergem a maioria de nossos esforços, expectativas. Em nome desse futuro incerto, abrimos mão de muita coisa certíssima, de nosso próprio presente, por exemplo. E ao conferir ao futuro demasiada importância que começamos a deixar de viver com a devida intensidade o presente. E em nome dessa fase sobre a qual não há outro, temos menor grau de controle ou
previsibilidade, que muitas vezes deixamos de viver o momento. Parece-me um raciocínio filosoficamente insano, por uma razão muito simples: que não vive o presente, não constrói o passado, E ele, o passado, é um dos nossos maiores ativos. Ele é a garantia de que no futuro teremos do nosso lado ao menos um bom cesto de lembranças, que nos permitirá fazer piqueniques no outono da vida. Aproveite, portanto, o tempo corre, né? No piscar de olhos. Cada fagulha da luz mágica que os olhos de seus filhos emitem. Elas iluminarão sua alma quando eles tiverem finalmente crescido. E eu falo, vocês, meus queridos alunos maravilhosos, aproveite viver aqui na arte, no esporte, e estudem, estudem, estudem. O estudo, a arte, o esporte, o que você tem no seu cérebro, no seu coração, ninguém consegue roubar. Nem as traças conseguem picar, né? Porque então é isso que vocês têm que pensar em ser, não em ter. Se reunir os dois, melhor. Mas pelo menos ser. Eu posso ficar sem a minha roupa, sem nada. Mas eu tenho na minha cabeça um diploma. Isso que vocês têm que preservar na vida. Estudem, porque o tempo passa no piscar de olhos. Bom, estou aqui com o queridíssimo, famoso José Rui Gandra, que trabalhou na Folha de São Paulo, na revista Veja, enfim, infinidades de revistas e jornais que comandam o país. Eu quero cumprimentá-lo mais uma vez para falar que no livro dele, ele cita o nome da minha filha, que foi noiva do Paulo Gandra, o filho dele, e esse livro foi feito em homenagem especial ao Paulo e o Pedro, e a família, inclusive a sua norinha é a Ana Luísa, que eu mando um abraço carinhoso também, para a Rita, para a Geni, enfim, para todos da família e da vovó, das duas vós, materna e paterna, que estão aí sempre, né? Cumprimento com o maior carinho, o maior apreço, o maior orgulho de poder ter participado e conhecido essa família que acrescentou muito na nossa vida, somente da Adelita, né? E o Paulo é uma bênção. E eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está com o Naim. E está tudo melhorando aqui, porque eles eram uma pessoa do bem e bons. Bom, Zé Rui, eu queria que você falasse alguma coisa sobre o livro, alguma parte romântica, ou, enfim, falar sobre o livro, alguma coisa do Paulo, que às vezes não está no livro, de repente vai lançar o terceiro, para todo mundo ficar, olha, vai vir o terceiro, porque além de escritor, né, escritor de primeiro naipe, é um poeta, porque tem trechos no livro que é verdadeira poesia, né? Então, por favor. Olha, Avanil, como eu disse, o livro ele tem, na verdade, é um livro que são dois. Um anterior à perda do Paulo, do meu filho mais velho. E antes, esse primeiro, antes da morte do Paulo, eu escrevi pensando exatamente em aproximar os dois irmãos, que a vida apressada da gente, corrida, distante, dificulta muito, né? Então eu comecei a escrever para aproximá-los. E eles realmente foram se aproximando, ficando mais amigos a cada dia, até que tudo isso culminou numa grande aproximação e no fato do Paulo ter se tornado o padrinho do Pedro. Depois de 6 meses de lançamento do livro, infelizmente o Paulo faleceu.
Aí eu resolvi escrever uma nova versão, lidando inclusive com a morte do Paulo, como eu lidei, com a chegada do Rodrigo, meu netinho, que no fundo foi Deus me deu ao mesmo tempo aí o veneno e o antídoto, né? O veneno com a perda do Paulo e o antídoto com a chegada do Rodrigo, que como qualquer bebê numa família, ilumina, né, toda a casa. Com certeza. Eu falo que o Paulo Gandra, o Pedro, que eu conheço também um pouquinho, mas vejo assim nas entrevistas. Enfim, essa família é poderosa, porque o importante, né, os alunos estão ouvindo, os ouvintes, o importante não é ter, é ser. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, que eu achei muito interessante, gostoso, da reunião da família, da união que vocês não são, né? Que as pessoas estão viajando, nós estamos de viagem, né? Muitas pessoas não estão aqui, mas com certeza, ao mesmo tempo, estão, porque pessoas são eternas. Eu acredito que deve haver um outro lugar, né? E eles estão nos vendo, como o Paulo Gandra, meus pais, o Naim. Enfim, né, aquele trecho, falar um pouquinho das festas comemoradas, com as mesas, por favor. Eu como neto de calabreses, Avanil, como você pode imaginar, venho de uma família muito singular e muito típica, né? Minha mãe era em 9 irmãos, que moravam todos praticamente juntos, só minha mãe que morava no interior com meu pai, que era delegado. Então era muito comum, era a grande alegria da minha infância, era vir para o aniversário dos meus avós, quando na vilinha que meu próprio avô construiu, eram 6 casas em que moravam só filhos dele, ele, nas outras, os filhos, e netos, sobrinhos. Eu gostava muito que nessas ocasiões as 6 casas colocavam suas mesas no pátio da vila, e faziam uma mesona enorme para umas 30, 40 pessoas, toda torta, uma mais alta, uma menor, uma mais larga, uma mais estreita. Mas botava toalhas, diversas toalhas de várias cores diferentes, e sentavam ali 30, 40 pessoas, tinha um almoço, saía comida de todas aquelas portinhas, macarrão, carne, empadinhas, bom vinho, muito vinho. E depois de muito vinho, inclusive, sempre esses almoços, invariavelmente, fechavam com escravos de Jó, com a brincadeira e todo mundo batendo, quebrando o copo, até surgir um ganhador. E era uma alegria da minha infância. E hoje eu confesso que eu me sinto um pouco triste de ver que essas famílias numerosas e muito unidas estão deixando de existir, né? Estão dando lugar a pequenas familhinhas que muito de vez em quando se encontram com os primos, com os amigos, tal. Mas família é família. E acho que é a instituição que mais merece ser defendida hoje em dia, diante da crueldade do mundo que a gente está vivendo e das inseguranças. Então, quem pode ter a oportunidade de ver o Facebook do José Rui Gandra, com o Y, né, o Rui, e ver o site, que depois o senhor vai falar o site, o telefone para contato de compra do livro, do Coração de Pai, que já está na 2ª edição, de repente vai fazer até a 3ª, né? E para mim foi uma surpresa imensa, uma alegria imensa de saber que ele citou, porque um trecho aqui já estava na revista VIP, quando a Adelita namorava, até noivou, né? Ficaram bastante tempo juntos. E ele tem um neto maravilhoso, né? Que está toda... O Rodrigão, lindo, lindo, lindo. E tem várias fotos do neto, o neto brincando no parque. Então, quem tem oportunidade, porque hoje em dia preservar essa união é muito gostoso, né? É muito bom saber que hoje em dia os pais são pai e mãe. Até meu marido falava assim, o adolescente, a criança, o jovem, ele fica melhor quando é educado pelo pai e pela mãe. E o José Rui Gandra, eu percebo a alegria, o amor, o carinho, junto com a Geni,
por esses filhos, né? Porque o Rodrigo tornou-se um filho, não é? E agora, se me permite, quer falar mais alguma coisa? Já falo do site, antes que esqueça, o telefone para contato de compra do livro. Alguns livros estão vendidos aqui no colégio, na Iamade, que fica na Avenida Esperança, 191, com a Ivone na tesouraria do colégio. Venho rápido, porque pode esgotar, hein, gente? Não, muita gente nem bem terminou a palestra, já compraram 15 livros, né? Então, corram para comprar, R$36 para não perder tempo, né? E também está nas livrarias. E também está em várias livrarias. Quais livrarias? As principais, Cultura, da Vila, FENAC, Saraiva, praticamente todas elas. Às vezes, se não encontra ali no momento que vai, é só encomendar no dia seguinte, eles trazem. Tinha umas vezes falando que aqui em Guarulhos não tem, não sei se agora já tem, não sei. Agora, eu queria que o senhor passasse o... Também pode comprar pelo site, se desejar, é www.livrosdesafra.com.br. Telefone para contato, para palestra. Bom, quem quiser palestra também é o mesmo, né? Telefone 3294 11 3294 8122. Então, vocês que estão me ouvindo, assistindo na TV Guarulhos, vários donos de colégio, ou mesmo de colégio estadual, né? Empresas grandes que tem aqui em Guarulhos. O Guarulhos é uma potência, né? E então entre em contato, que eu assino embaixo. É maravilhoso o livro, a palestra é um encanto. Eu falo que... E a palestra, Vanil, com licença, só uma pequena observação. A palestra ela tem 2 formatos. Um formato dedicado às empresas e um formato dedicado às escolas, faculdades ou de ensino médio. Então, olha, eu indico, minhas filhas estão indicando, o diretor do colégio, enfim, várias pessoas, os alunos que já estão comprando, né, o livro, estão todo mundo encantado, tem bastante fãs aqui, tanto de adolescente como mais jovem, de mocinhas e mocinhos, comprando o livro, que se interessam também pela cultura, né? Porque eu falo que quem lê um bom livro, que tem... trechos poéticos, porque hoje em dia não é só ler livro, também tem que ler poesia. E aqui tem tudo junto, né? É o livro e a poesia está junto. Então eu vou... Mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Então eu vou, se me permite, eu vou ler o trecho, porque é um orgulho imenso, um prazer de saber que foi citado o nome da minha filha, e acho que é um dos trechos mais bonitos do livro, no meu conceito. O Deus das pequenas coisas. Por que é importante transmitir aos filhos a noção do sagrado? Talvez por conta de termos nos mudado de casa no mês passado, uma certa garoa espiritual tem nos salpicado ultimamente. Olha que trecho romântico e poético, né? Seguindo os passos da encantadora Adelita, primeira paixão ardente de sua vida, Paulo, meu filho mais velho, pretende passar alguns meses na Índia, um deles enfurnado em um convento budista. O amor o despertou espiritualmente. Paulo é cineasta. Adelita, na época, né, professora de yoga e professora de teatro, dava aula aqui, no colégio da Iamade. Pretende produzir um documentário sobre a vida de um ex-monge que reencontrará seu guru e recheá-lo com fragmentos de imagens da cultura indiana. Que inveja! Por sua vez, Pedro, nosso caçula de 9 anos, na semana passada, surpreendeu-nos com essa: pai, mãe, quero ser batizado, não quero virar judeu. Disse-lhe que as coisas não são bem assim, que sua conclusão era absurda, que ele poderia ser batizado, sim, se quisesse. Que, como já havia feito com Paulo, deixara essa decisão a cargo dele. O maior interesse, breve atenderemos seu pedido. Por enquanto ele permanece pagão. A conversa, então, desagou no inevitável. Deus, ele existe, pai? Minha crença, que procuro transmitir a ambos sempre que surge uma brecha, é mais ou menos a seguinte: Deus existe, sim, e cada um o vê a seu modo. Perdoe-me os adeptos do Big Bang, mas por mais que eu tente, não dou conta de conceber conceitos como universo, vida,
destino, paixões ou sincronicidades sem recorrer ao sagrado. Martelo. Porém, numa clara distinção, Deus é uma coisa, religião é outra. Ele é um só. Elas são muitas, Deus é bom. As religiões, a maioria das vezes, mesquinhas, no fundo quase todas exibem facetas de arrepiar os cabelos. Padres pedófilos, aiatolás histéricos, rabinos obcecados. Sim, sim, sim. Há também muitas almas puras nos templos. Mas é a premissa que me incomoda. Parodiando alguém cujo nome me escapa, fé é um assunto sério demais para ser deixado na mão dos sacerdotes. Jamais nego a existência de Deus, mas prefiro associá-lo à verdade mais simples. Por isso, sem muita insistência, incentivo Paulo, e principalmente Pedro, que é o mais novinho, a ver Deus em toda parte. Na folha que cai, no vento que sopra, no riso da mãe, na comida à mesa, nos desejos que se cumpriram. Se tivesse que chamar esse Deus de algum nome, eu me valeria de um livro que nunca li, mas cujo título considero um achado, o Deus das pequenas coisas. Isso mesmo, Deus é aquela poeirazinha do sagrado que habita os vãos dos detalhes. As gentilezas, um dia de trabalho sereno, estrelas no céu, a água quentinha escorrer pelo corpo ao final de um dia extenuante. Deus para mim é isso. E, como disse Guimarães Rosa, todas as outras coisas. E eu falo também, né, que eu vejo Deus, eu vejo Naim e o Paulo Ganda no nascer do sol, naquela flor que desabrocha quando você está passando, na chuva, nas estrelas, na lua, né? E no sol eu vejo eles assim. O importante, fundamental, é que cada uma possa vê-la onde é da maneira que bem entender. É provável que Pedro consiga enxergá-lo em alguma fase de um videogame. Paulo vai até a Índia atrás dele e de Adelita. Ultimamente tenho visto Deus com frequência nos velhos galhos do majestoso flamboyant que enfeita o quintal de nossa nova casa. O sagrado não cabe na caretices da igreja. Prefere o aconchego de nossos corações. Deus é pequenino, por isso podemos estar em toda parte. E eu falo também que a gente tem que ter muito essa união que ele está mostrando para a gente com o Pedro, o neto que é filho também, né? Por que não? Com a Geni e às vezes até com a ex-mulher que tem contato com as avós, né? A Rita e a Lígia. E as bisavó. As bisavós, a Dida e a Duda. Então, um abraço para elas, né? E eu quero falar também que nós vivemos nesse mundo que com certeza vai ser melhor. Então, a gente precisa ter muita fé, muita esperança, porque se na nossa bandeira é o verde, esperança para todo mundo, para um mundo melhor. E esse mundo melhor é a família unida, feliz e felicidade que eu tenho, graças a Deus. Zé Rui Ganda também tem, e eu espero que todo mundo se sinta assim. E vem você, vem também conhecer aqui o colégio na Iamade, na Avenida Esperança 191-2440-1800 ou 244075 e comprar esse livro que é uma preciosidade. Ficam com Deus. Obrigada, hein? Muito obrigado, Elvani, pelas palavras tão doces.